uma metáfora, uma associação bem interessante de se fazer com os nossos julgamentos é que somos o espelho daquilo que a gente fala, né? Então tudo que a gente projeta pro outro, tudo que a gente critica no outro, por mais difícil que é aceitar isso, como assim? Se aquela pessoa é tão chata e tão insuportável comigo, como a questão é, né, sou eu e não ela, né? Mas no fundo é isso, o julgamento ele fala da gente, o outro ele é só uma referência, é só um simbolismo da própria neurose que a gente cria daquela construção de dificuldade para entender uma situação, um julgamento, por exemplo. Então o julgamento ele vai sendo criado a partir dessas vivências que a gente tem ao longo da vida e a gente vai projetando no externo sempre uma coisa que está no nosso interno. Então, entender essa percepção e voltar para si é um grande passo para compreender o julgamento. Então, eu falo de toda vez que você for julgar alguém, ou se você já tiver um discurso pré-preparado de uma pessoa, você vai conversar, não, eu vou falar tudo que eu penso, que eu vou criticar ela porque ela fez isso é um absurdo. Toda essa crítica negativa, todo aquele absurdo que a gente coloca, tenta primeiro falar para um espelho, né? Tenta primeiro conversar com você, consigo mesmo, imaginando que é aquela outra pessoa que está ali. Isso vai diminuir esse peso do julgamento, porque você vai entender que aquilo referencia muito também. Às vezes você está indignado com uma pessoa que não te entende, não te escuta. Você vai ver uma associação muito mais forte com o seu passado, de pessoas que tinham ideias similares de não ouvir, né? Às vezes os pais que não escutam e a gente fica naquela de querer ser escutado, ser uma pessoa que quer falar e quer ter um espaço no geral. Então, quando você vai vivendo isso na vida, situações, vai vivendo na vida, né? Vai percebendo na vida situações que vão referenciando isso. Você vai aliviando um pouco esse peso do julgamento, da crítica do outro. Você vai trazendo para você e vai colocando esse espelho, entendendo que a crítica ela fala da gente, não fala do outro. Você vai trazendo para você. Então, essa dinâmica é um processo de desconstrução. É, diminuir essa crítica, olhar o outro, que é muito fácil criticar. Foi até um podcast que eu fiz, é muito fácil você parar e aquela pessoa que é assim, que a pessoa é muito chata e nananã, e você xinga à vontade enquanto tá ali tranquilo. Mas voltar para si, se admitir que o incômodo tá em você, que aquilo te gera uma energia tão pesada, né? Aquela crítica de uma situação que pode estar ligada a tantas outras críticas suas. Então fazer esse reflexo do próprio julgamento, entender esse espelho, colocar literalmente um espelho na sua frente e fazer o julgamento, né? Você se conversar com você mesmo e voltar para si sobre as críticas, o que te incomoda, né? O que você critica mais? Ah, o que? Pessoas chatas, pessoas egoístas, pessoas que não te escutam, pessoas que são prepotentes, pessoas que, sei lá, roubam o nosso dinheiro, pessoas que, enfim, veja o cenário que você critica mais, perceba as características que estão mais em você, que incomodam nos outros, e vai fazendo essa associação até do seu passado com essas pessoas que vêm no seu presente ou que estão por vir no futuro. Então fazer essa junção do julgamento facilita muito entender o assunto, facilita muito a diminuir essa neurose, né? Essa psicose de uma certa forma, né? Até assim, esse medo, essa entrega de um poder que a gente dá para o outro sobre os julgamentos. Então, quanto mais esse espelho volta para você, com você mesmo, sem você ficar projetando para o outro, quanto mais você conversa esse espelho com você e você dialoga sozinho, sem, né, fazer essa prática, né, até um exercício espiritual aí, um exercício para o julgamento, essa conversa com você, essa volta contigo, sobre o que incomoda no outro, né? Independentemente que seja, né? Os pais, os filhos, qualquer pessoa, os parentes, as pessoas que a gente vai lidar ali uma vez na vida ou não, o chefe no trabalho, independentemente do ambiente e do externo. Sempre tentar voltar para o interno vai ajudar muito a entender essa dinâmica. Então, perceber que o julgamento é um espelho, perceber que as nossas críticas, né, os outros só estão ali, entre aspas, alertando, lembrando que a gente tem coisas ali a trabalhar ainda
E isso ajuda muito a acalmar o pensamento, a diminuir essa facilidade que é julgar os outros, e você fica cada vez mais ciente de quem você é, cada vez mais perceptivo do seu julgamento. Você vai entendendo, não, calma aí, não é aquela pessoa que é tão chata, é eu que tenho uma dificuldade enorme de lidar com aquele tipo de pessoa, porque pro fulano é a pessoa mais legal do mundo. Para o outro é uma pessoa, não tem problema nenhum com ela, porque só eu incomodo com aquela pessoa, porque aquela pessoa tem essa força, esse poder de me incomodar. Então é isso, viver essa noção de um espelho alivia muito o processo do julgamento e te traz um autoconhecimento muito forte.